Em carta aberta, a comunidade acadêmica e também a sociedade alagoana, gestão central da Universidade Federal de Alagoas, expõe a grave situação porque passa a instituição sem dinheiro em caixa e com previsão de cortes no orçamento. Para falar sobre tudo isso, ao vivo, está o nosso querido repórter Alan Garcia, que vai conversar com o reitor da UFAL, que vai nos falar sobre esse assunto, que, aliás, tem sido bastante recorrente aqui. Nós temos recebido muitos alunos perguntando e preocupados com essa situação. Alan Garcia, nos atualiza, é você. Wilson, só para a gente ter uma ideia, de todo o orçamento que a UFAL teria que receber, ela teve um corte de 27%. Esses 27% correspondem a 40 milhões de reais dentro de um ano. E aí esse outro restante, né, são 73%, ainda em cima desses 73%, a UFAL ainda não recebeu uma grande parte desse dinheiro. A gente está aqui com o reitor da UFAL, professor Joséaldo Tonholo, mais conhecido como professor Tonholo, que vai trazer com mais vivência todo esse sacrifício e esse problema que a UFAL está passando. Professor, um corte grande e o que vocês iriam receber ainda não recebeu. Isso está levando quais tipos de prejuízos para a universidade? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Alan. Então, essa sua explanação sobre o orçamento deixa claro os impactos que a gente está tendo, não só nas atividades didáticas, acadêmicas, mas também na prestação de serviços que a universidade faz para a população. A Universidade Federal de Alagoas, ainda mais nesse ano, em pleno Covid, né, esteve mais presente do que nunca na vida da população alagoana. E agora a gente começa a sofrer as consequências desse repasse financeiro que está tardio, né, que está contingenciado. Por exemplo, corte na conta de combustível, no fornecedor de combustível, um dos contratos do Correio já foi suspenso. E o que é mais grave, nós temos muitos estudantes em situação de vulnerabilidade. Mais de 3.000 estudantes da UFAL hoje são bolsistas de assistência estudantil enquadrados como vulneráveis. E esses estudantes não estão tendo condições plenas, sem receber as bolsas, de atender às disciplinas que tem que fazer dentro desse período letivo, mesmo que não seja presencial. Mais grave ainda, Alan, nós temos estudantes estrangeiros que dependem dessa bolsa para sobreviver aqui no estado de Alagoas. E a gente não está conseguindo fazer o pagamento dessas bolsas. E esses nem parentes têm, nem família tem aqui no estado. Então o grau de responsabilidade que a gente tem com relação à permanência desses estudantes é muito grande. E a gente não está conseguindo honrar isso por falta de dinheiro. Existe previsão, o governo federal está colocando alguma luz no fim do túnel para que vocês recebam, né, o que está atrasado e possa atualizar esse pagamento, esse repasse? A grande expectativa que a gente tem, Alan, é com relação à aprovação do orçamento da União. Nós já estamos no mês de março, já indo para quase abril, e até agora a gente não tem um orçamento do ano posto, não só para a Universidade Federal, né, para todas as universidades e todos os órgãos do Executivo. Isso traz muito transtorno do ponto de vista de planejamento. A gente não consegue se planejar. Ou seja, vocês começaram o ano sem saber quanto iriam receber. Nós temos uma proposta da lei orçamentária, mas que ainda não está aprovada. Então a gente está recebendo nesse momento, né, um valor que não está sendo contingenciado pelo governo federal, que é muito inferior àquele que a gente receberia com os cortes. Ou seja, é uma situação de quase insolvência, né? Qual o ministério que está responsável agora pelo repasse desses valores para as universidades, incluindo a UFAL? Os nossos repasses são feitos diretamente pelo Ministério da Educação, após as autorizações do Ministério da Economia. Todo o controle de orçamento vem do Ministério da Economia. E essa redução de orçamento que a gente está tendo para o ano e esses contingenciamentos atuais são supostamente justificados com base na falta de arrecadação por conta do ano passado, em pleno período da Covid. Mas veja o contraste, né? Exatamente nesse período em que a universidade esteve mais presente que nunca na vida da população, né? Desenvolvendo vacinas, fazendo testes, testagens de Covid, colocando seus hospitais universitários para funcionar. Então é muito chato que a gente tenha exatamente nesse momento essa situação orçamentária pejorando o nosso trabalho. E para os estudantes que estão nessa situação de vulnerabilidade, a situação é crítica, é muito crítica.
né? Então eu clamo aí, né, aos nossos colegas parlamentares, né, temos sido recebidos por toda a bancada federal de Alagoas, né, que olhem com muita atenção para o orçamento das universidades. As universidades federais tiveram um corte de 1 bilhão e 200 milhões de reais no orçamento da União. Professor Tonholo, quando a gente não entende um pouco do que é uma universidade, né, o papel do reitor, a gente poderia apontar o dedo e dizer e falar, né, poxa, reitor, então resolve essa situação. O senhor tem condições de resolver isso ou está de mãos atadas? Eu estou de mãos duplamente atadas, eu e toda a nossa equipe. Todos os processos de pagamento das empresas, das bolsas, estão prontos, esperando simplesmente dinheiro em caixa para fazer pagamento. Quem faz o repasse, infelizmente, é o MEC, né? Não é do nosso orçamento. A gente não recebe o dinheiro do ano inteiro para trabalhar. E aí a gente está atado. Agora, eu alerto, né? Nós estamos tendo muito prejuízo e alguns desses prejuízos podem ser irreversíveis. Ok. Professor, muito obrigado, tá, pela participação do senhor. Bom, Wilson, eu volto com você diante desse relato aqui do reitor da UFAL, o professor Tonholo.